Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. E hoje, para falar de um tema que foi um sucesso. E para isso, estou aqui com o meu amigo João, né? E aí, gente? João, no último nós falamos a respeito dos tipos de jet ski para quem está iniciando, para que houvesse um entendimento um pouquinho maior a respeito dessa categoria, né, das motoaquáticas. E a gente ficou devendo, a gente deu uma leve introdução e o pessoal já cobrou isso de uma forma assim bem da questão das expedições. Sim. Tá? Sim. Então, queria ver se a gente podia abordar um pouquinho mais esse assunto. Claro, tem bastante coisa para falar, né? Expedições poderia ter um episódio de 3 horas, mas que nem a gente estava falando nos bastidores. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Falar de expedição para mim é um prazer, porque é uma coisa que a gente tem muita experiência. E prometo abreviar o máximo possível para ser efetivo nesse episódio. Bom, pessoal, então eu vou pedir para vocês para que curtam esse conteúdo, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. João, quando a gente fala de expedições, isso me remete a um tema que, assim, a gente está mais acostumado, né? A gente, mais no dia a dia nosso, a gente lida mais com o tema de lanchas, né? Sim. Nesse quesito, o pessoal sempre pergunta, poxa, mas esse barco, tô comprando uma 30, dá para ir até Ilhabela? O barco vai até Angra dos Reis? E você está falando de expedições, né? O que você classifica como uma expedição? Só para o pessoal ter uma referência quanto a isso. Vamos lá. Em uma das palestras que nós fizemos, uma das coisas que eu mesmo implementei são as categorias delas, né? Nós temos expedições de pequeno porte, de médio e de grande porte, mas a classificação de uma expedição, para mim, eu considero, pelo menos nos nossos eventos, que duram mais de 2 dias. O que seria uma média? Daqui para Ubatuba e voltar. Tá. Uma curta, daqui para Ilhabela e voltar. Tá. Ilhabela é um dia para ir, 1 ou 2 dias para aproveitar. Tá. E você pode um dia, que a gente já fez isso, a gente foi numa sexta, aproveitou um sábado e retornando um domingo. E o que seria uma grande, que eu acho que você vai perguntar agora. É uma grande, com Floripa certeza. Guarujá, que a gente já tem as duas realizadas, primeira 2020, o ano passado a gente fez de novo, que são 6 dias de navegação. João, muito legal. Agora talvez até organizou um pouquinho mais as informações, porque assim, você tem isso então já no seu calendário, é isso? Isso, já temos. No seu calendário, o que você tem hoje disponível que você costuma fazer com o pessoal aí, de curta, média e longa? Nós temos, esse ano a gente entrou com uma novidade, que não seria tanto uma expedição, tá? Eu até tirei o nome, mas questão de calendário, eu tenho Angra e Paraty. Tá. Que vai ser um passeio, não será uma expedição. Depois nós teremos a expedição Capitólio, que sim, por que eu chamo de expedição? Sendo que a gente está fazendo no mesmo lugar. Quem conhece sabe que o Capitólio é o mar de Minas, é imenso. Sim. Então a gente percorre por volta de 400 e poucos quilômetros. Mas eu não quero deixar quilômetros na cabeça das pessoas, e sim uma quantidade de lugares que elas conhecem. E Capitólio a gente faz uma coisa meio que incrível, porque a gente tem um pessoal local de lá, que são amigos e estão junto com a gente em alguns projetos, que eles passam pra gente locais onde não estão no Google. Que nem a gente vai fazer em Angra agora, que tem uma gruta, né? Então assim, a gente costuma fazer isso. E nós temos final do ano Floripa Guarujá. Floripa Guarujá. Então, ao certo, no calendário nós estamos falando de 3 ao ano, é isso? Se for matéria de expedição somente, nós temos 2. Eventos são de 5 a 7 anual. O que é a rotina para você fazer essa... Porque você está falando, por exemplo, o Capitólio. Não dá para chegar lá de barco ou de jet, né?
Então vocês levam o jet até lá ou vocês alugam um equipamento lá? Como é que é essa logística? Vamos lá. A forma mais barata para você ir, coloca na carreta e leva no seu carro. Tá. Cada um é responsável pelo seu transporte? Aí, não exatamente, que eu te apresentei a forma mais barata. Tá. Depois, não tenho carreta e não quero comprar carreta porque é uma vez por ano que eu participaria dos eventos da Jet Lounge. A gente conecta uma transportadora de confiança com seguro. Tá. A gente não trabalha com transportadora que não tem esse tipo de modalidade porque é um produto caro. O risco é muito grande. Se a gente está falando de uma cegonha com 11 jets, nós estamos falando de mais de R$1 milhão de carga, 1,5 milhão, até mais. E a gente conecta e ajuda. Então, assim, às vezes o meu jet mesmo eu não quero levar. Então, eu disponho de um investimento a mais eu mesmo para o meu jet ir por uma transportadora. Para mim é mais cômodo, tá? Então, tem essas duas modalidades que você pode participar. E sempre, então, no seu jet? No seu jet. Vamos dar uma terceira possibilidade. Não tenho jet ski, mas eu sou habilitado, tá? A gente foca sempre nos alunos. Hoje são em torno de 600 alunos entre online e presencial. Então a gente tem muitos alunos que são de outros estados e querem vir. Como que eu faço esse cara participar? Eu alugo. Pô, João, mas o investimento do cara, ele vai pagar o aluguel, o transporte e a passagem? É o único jeito que ele tem para poder participar. O equipamento pode ser qualquer um. Claro que quanto menos adequado, se você pegar um Spark, cara, eu não aconselho mais, né? Não, é assim, talvez você não complete. Tá. Mas porque existe caso de pessoas que desistiram ao longo do período? Com certeza. Mas, João, aí entra uma questão legal, né? Que a gente tá falando dos perrengues e... igual ali, você passa Paranaguá na vinda pra cá, poxa, já não tem muito ponto de apoio, já não tem... sabe aquele negócio, ó, minha mãe tá chamando, já não dá muito pra... Sim. Como é que você faz num caso como esse? Então, aí a gente já contempla a parte, já vamos somar isso a acessórios. Hoje, nós temos um cooler, né? Os encaixes links da Sidu são perfeitos para isso. Além do cooler, você leva uma bag, que é a prova d'água, e você pode levar o combustível extra. Só que existe uma peculiaridade aí. Eu posso carregar combustível desde que seja um acessório original da marca, porém tem um detalhe que complica um pouquinho, eu concordo. Você não pode abastecer na água. É proibido o abastecimento no mar. Então, como que a gente fazia, por exemplo, em certas ocasiões? Você tem que tirar o jet da água para fazer o abastecimento. Infelizmente, é dessa forma que a gente cumpre. Porém, o que a Jet Lounge faz? A gente faz todos os percursos que tenham autonomia possíveis para todos os jets. Sim. Então, Floripa, Guarujá, a gente levou os tanques. Eu falei para cada um, leva um tanque. Vocês vão utilizar em situação de emergência. Informaremos a Marinha que em situação de emergência nós utilizamos. Então, a gente tem acessórios e planejamentos para autonomia. Capitólio, a gente está num lugar mais abrigado, mas é grande. Mas Floripa, cara, estamos no meio do mar, acabou a gasolina? Não pode isso. Nós temos todos os acessórios e nós temos os equipamentos que são indicados para tal. João, aí aquilo que eu estava comentando, você nunca teve um caso de a pessoa estar no meio daquela travessia e aí de repente, sei lá, por qualquer razão ela começa a se assustar, ela começa a ficar com medo e ela trava, porque poxa, isso eu já vi muito, porque a pessoa chega, trava e fala assim, olha, não vai nem para frente nem para trás. Gente, é absolutamente normal você perder o controle de si. Então assim, a gente sempre traz várias informações para o cara se sentir sossegado. Então assim, primeiro dia de Floripa, a gente deu a volta à ilha, Floripa-Guarujá. Foi o primeiro dia do pessoal que não tinha contato com o mar. Você colocar o cara quase 140 quilômetros no primeiro dia para dar a volta à ilha de Floripa, que é imensa, o cara já trava a cabeça.
Qual é o método que nós utilizamos para esse cara ser consistente e persistir na causa, né? Cara, é staff na água. Não tem jeito. Meus staffs são absolutamente treinados, o barco de apoio são absolutamente treinados por mim. Eles já têm uma confiança que quando o jet de apoio chega perto de você, na mente daquele cara trabalha assim: opa, a ajuda chegou. Só que não é uma ajuda completa. Eu não vou pegar o jet ski, carregar nas costas e levar embora. Então eu tenho que falar: o que tá acontecendo? Cara, eu tô com medo. Por quê? Calma, para. Eu tô com medo porque eu tô achando que eu vou afundar e o jet vai capotar. Cara, olha o tamanho dessas ondas que não sei o que tem. Você tem cabo de reboque aqui dentro. Tá vendo aquele cara ali? Ele tem capacidade, ele é treinado como bombeiro civil. Por exemplo, vamos lá. Essa é do lado de Florianópolis. Quantas pessoas se inscreveram? 18. 18. Quantas iniciaram às 18? As 18 iniciaram e as 18 chegaram. Quão emocionante é? O que faz com que você faça essas travessias? Cara, eu acho que a frase mais curta que eu posso explicar de uma forma mais profunda é experiência de vida. O que me dá gasolina de fazer isso, vocês não têm ideia do trabalho que dá pra fazer isso. Eu imagino. Tá? Só pelo esse começo de gravação nós já deu pra entender que o negócio é complexo. E só a parte de burocracia, vocês não têm o tamanho do projeto que a gente manda pra Marinha nada a opor, porque tem capacidade de resgate, evacuação médica. Então, assim, a gente se prepara real, de verdade. Então, assim, por que eu continuo fazendo isso? Por que eu faço isso? As pessoas são sedentas por uma aventura de vida. Então, cara, 99,5% dos depoimentos que eu tenho são assim: cara, foi a experiência da minha vida. Resumindo a expedição em uma frase: é apaixonante. Superação. Inesquecível. Maravilhosa. surpreendente. Aventura. Eu não acredito que eu fiz isso. Incrível. Sensacional. E eu não tô puxando sardinha pro jet, não. Esquiar, beleza. Animal. Fazer um quadriciclo, andar de UTV, moto a 300 por hora, cara, carro de corrida, são todas experiências sensacionais. Graças a Deus eu tive a oportunidade de passar. O mar é totalmente imprevisível, cara. Você não sabe se amanhã você vai ou se você não vai. Quem manda isso é o Criador. O tempo depende do Criador, nem a NASA sabe como é o tempo de amanhã. Então, assim, são experiências inesquecíveis. O que me dá mais prazer é você ver um empresário daquele porte participando do evento nosso. O cara fala: cara, eu usei esse tipo de superação na minha vida dentro da minha própria empresa que eu tenho há 30 anos que eu sou empresário. Para mudar uma coisa. Eu percebi que quando eu acho que eu tô no meu limite, eu posso ir mais. Que legal. Você escuta uma pessoa falar isso, você tem coisa mais prazerosa? Um cara que tá há 30 anos no mercado, um big player do mercado. Eu sou muito de frase. Não adianta nada você ter um conhecimento na sua vida e você não repassar. Sim. Você não tá seguindo um manual de instrução do mundo, né? João, e você, poxa, é uma pessoa experiente, você falou já de várias expedições, e eu vi que você não falou muito dessa, que foi a costa brasileira. Ah, da costa brasileira. Você citou assim, bem brevemente, mas antes de você entrar nesse tema propriamente, eu queria entender, porque você está citando da pessoa que se superou, que fez isso pela primeira vez. E aí, o que faz você, uma pessoa que é experiente, que está acostumada com isso, hoje chegar lá e falar assim: nesse ano eu vou fazer de novo, porque assim, convenhamos, pelo que eu já percebi e tal, não é uma coisa que você precise fazer para viver. Sim. É uma coisa que você faz porque gosta. Prazer. É por prazer. Sim. Então, em cima desse prazer, poxa, já foi uma, já foi duas, já foi três, por que vai de novo? Cara, eu acho que assim, uma das coisas que assim, ver as pessoas se superando. Tá. Entender que um evento de um porte desse tamanho, que não é simples de fazer, traz felicidade para as pessoas começam ansiosas e terminam realizadas, e eu acho que a capacidade
de mostrar para o ser humano, que é uma das coisas que eu tenho na minha vida, de que o que ele tem como paradigma é algo que ele vai quebrar. Às vezes a gente tem gente que, cara, tem cara de 50 anos de idade, puta empresário de vida, já passou por um monte de experiência e não passou por aquilo. Ele reestabelecer crenças limitantes. Olha que maravilha. Sim. Então eu acho que isso é o que move pra gente todo ano estar. E eu acho que a união que cria nisso. Se eu acabar com o grupo da galera dos 18 que foram um grupo do WhatsApp, esses caras me matam. Não, eu tava reparando que eu tenho te acompanhado e tal, e aí, eu não sei se foi no final do ano ou se foi no carnaval, e aí eu tava falando acho, com você falou assim, não, João, agora eu tô tirando um tempinho pra mim. Aí, daqui a pouco quando eu vejo, tá lá o cara dentro d'água, pilotando tal, em Angra, acho que foi em Angra, alguma coisa assim. Então, assim, eu vejo que é uma coisa que você gosta, né? Sim, eu vivo isso. Desde pequeno eu vivo isso. E pra mim, eu poder viver e trazer pessoas pra dentro junto comigo é o meu maior prazer. E quando eu falei pra você, eu vou tirar um tempo pra mim, cara, eu fui pra Angra e levei o jet. Então, assim, eu vivo no mar, sabe? Eu sou quase um cara que tô criando barbatana no pé já. Então, assim, eu adoro, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Ô João, então agora conta pra gente poder encerrar um pouquinho dessa expedição que você fez da costa brasileira, porque eu acho que essa entra no evento de grande porte, na travessia de grande eu porte, acho que isso daí é uma coisa totalmente extraordinária. É extraordinário. Porque é algo totalmente diferente, né, que a gente não tem. Todo mundo perguntou, por que você não faz isso agora com a galera? Você pode cobrar da galera e, gente, não assim funciona, não. Olha, eu passei medo nesse negócio, sabe? É mesmo? Então, assim, a gente pegou vaga de onda no Maranhão, que é, assim, vento de quase 30 nós, e a favor do vento, pegamos o vagalhão, que a gente chama o jet, esse jet aqui, não esse modelo, não esse jet, mas um modelo igual a esse, ele entrou tanto dentro da água de submarino que ele virou. Eu não esperava isso. Nossa. A única coisa que eu não esperava era o meu jet. Eu fiz até uma postagem essa semana no meu Instagram, que eu perdi meu celular fazendo um curso. E excesso de confiança. Sim. Então, assim, por que eu me botei nisso? Primeiro, isso foi uma viagem mais missionária do que de realização. Segundo, realização do sonho. Terceiro, de novo, vou voltar nesse tema. Mostrar para as pessoas que o limite que você tem dentro da sua mente, ele é só um limite, cara. Ele pode ser quebrado. E é aí que a vida vira prazerosa. Então eu me coloquei, junto com o Carlito e com o Rogério, numa posição de quebrar os nossos próprios limites para mostrar muitas coisas. 39 dias navegados, divididos em 3 fases, mais de 4.000 litros de combustível cada jet, 8.128 quilômetros percorridos. Uruguai, o Chuí, Uruguai, até Oiapoque, de Guiana Francesa, 3 países envolvidos. A gente percorreu nas águas internacionais também. Então, assim, experiência incrível, inesquecível. A gente pretende continuar, só que nós temos que trabalhar. Não temos como ficar vivendo desse tipo de expedição. Porque foram quantos dias? 39 dias de navegação, dividido em 3 fases. E me conta um pouquinho assim, o que você teve acesso a isso? Porque assim, as pessoas que nos assistem aqui, muitos estão nos grandes centros. Sim. E o Brasil é muito grande, uma cultura gigantesca. Como foi para você ter acesso a isso? Porque você deve ter chegado em lugares que são totalmente inóspitos. Né? Exato, remotos. E assim, hoje, graças a Deus, a internet por satélite leva muita informação para os bairros mais carentes, para a população que não tem, assim, vou dar um exemplo, Igarapé, Arapixi, isso é lá em cima, no norte. A gente parou lá e eu perguntei para um menino, você já viu isso? Ele falou,
eu já vi na internet, Que legal, mas eu nunca vi isso assim, funcionando. pessoalmente. Então acho que isso representa um pouco do quanto o nosso Brasil é grande e o que tem de lugares que o carro não chega e essa população vive e existe o amor nas pessoas, mesmo lá. A gente estava com medo, olha a cabeça, olha a crença, a gente estava com medo de ser assaltado, de não dormir. Aquelas pessoas no Rio Cunani pegaram a gente, abraçaram a gente de forma que o seu melhor amigo não abraça você. Te receberam dentro da casa, nós dormimos na casa deles. Que legal. Nós comemos a comida deles, nós dormimos nas redes que eles dormem. Nós comemos um peixe maravilhoso, eles se dedicaram a cozinhar pra gente. Então, esse é o Brasil que nós temos. Bom, João, e o que você deixa aí de sugestão? Porque no outro nós demos esse tema como sugestão, eu tô super animado. Você tem algum outro tema que você acha que seria legal aí? Eu acho. Olha, eu quero mexer com você que está querendo comprar um jet ski e sabe que um treco desse aqui custa 150 mil. E durante o ano passado inteiro, não foi a público, você não viu isso. Mas a partir dessa semana vocês vão começar a ver. Mais um projeto do Grupo Jet Lounge que vai facilitar você a andar de jet. E mesmo que você tenha esse dinheiro, nós vamos provar para você que você pode aplicar no banco e se sustentar com esse rendimento e se divertir, porque a parte chata a gente vai assumir. Então eu quero dar uma antecipada no pessoal, né? E dizer que podem aguardar que a Jet Lounge, assim, ó, quando esse vídeo for pro ar, provavelmente esse projeto já estará funcionando, ele tem nome, logo e tudo. E o logo e a cor é justamente com a cor da Jet Lounge, para vocês entenderem que é um projeto de confiança. E nós vamos ajudar você que sonhou, né? Nós vamos treinar você que não é habilitado. Ninguém vai pegar um jet ski, sair andando, mesmo se você é recém-habilitado, não. Porque a nossa maior importância é a experiência. Então eu quero falar sobre a parte do compartilhado. Legal. Que é a democratização com consciência. Então aguardem e esperem que a Jet Lounge está vindo com um projeto. Te convido pra aqui já na frente de todos os seus telespectadores para você vir aqui. Vocês vão fazer um free trial desse projeto. Que bacana. Você vai testar, você vai andar, você vai participar de todo esse processo de facilidade, vai entender o quanto acessível é. Aí você vai falar para eles se é bom mesmo. Muito legal, muito legal. João, mais uma vez, cara. Obrigado. Obrigado Demais. Tá? Desejo sucesso, paz e prosperidade para todos vocês aí. Obrigado para todos nós. Pessoal, então aqui chega ao final mais um Mar de Amigos e já com sugestão para futuro. Só que aqui não vai nem adiantar vocês simplesmente comentarem, né? Eu gostaria que vocês comentassem para falar o que acharam dessa ideia. Porque assim, nós já fomos intimados a falar sobre esse tema, né? Exatamente. E temos também vários outros temas, gente. Sugiram. Sim. Porque acho que eu tenho certeza que o papel deles, quanto o meu também com o nosso YouTube, é dar informação para o maior número de pessoas. Então, quanto mais vocês escreverem, mais eles vão, e nós, sim, falar do tema que vocês querem de gente. E ser assertivo, né? E ser assertivo, exatamente. Bom, pessoal, então, muito obrigado por nos acompanharem até aqui. E não se esqueçam, tudo isso é feito para que a gente navegue mais. Afinal, navegar é saudável, navegar é preciso. Até a próxima.